porque já aqui tenho a minha Cláudia Andrade. Olá. Bom dia. Bom dia, bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Ora, e hoje vamos aprender a fazer uma saquinha para colocar bombons ou o que muito bem entender no seu interior. Exatamente, ou Não que muito bem entender, é ou isso que mesmo. muito bem entender. Sim, porque... Bombons parece-me bem. Sim, dada exatamente. Pá. Dada a fase que passamos, que também não se pode gastar muito dinheiro, não é? Sim. Então uns bombons, uns caramelinhos ficam sempre bem dentro de um saquinho. Caramelinhos até pode ser mais barato, não é? Depois caramelinhos é mesmo caramelinhos. Caramelinhos e pode fazer em casa. Exatamente. Pronto, então, nós hoje vamos fazer de raiz o saco. Portanto, se não tivermos tempo, continuamos para a semana. E vamos a tempo ainda do Dia dos Namorados. Portanto, sim, exatamente. não há problema. É só porque há algumas pessoas, ou seja, passo aquilo a passo, que nos não é? parece óbvio, para algumas pessoas que não estão habituadas pode não parecer tanto, então eu não trouxe mesmo nada feito, a não ser os tecidos cortados. Ok. Então, nós podemos fazer de vários tamanhos, sim. Este sistema é o mesmo sistema que existe para os sacos do pão, o mesmo sistema que existe para sacos para guardar-roupa, ou seja, é um saco, no geral, com uma fita de apertar, portanto ele pode servir para várias coisas. Só temos que aumentar o tamanho, portanto podemos fazer de pequenino até maior. Certo. Pronto, aqui temos dois tamanhos, eu vou fazer ainda um bocadinho maiores. Ok. Então o que é que nós precisamos? Precisamos sempre de 4 tecidos, 2 tecidos para dentro e 2 tecidos para fora, não é? 2 que sirvam para forro e 2 que sirvam para exterior. Forro e Exatamente, depois aquilo que entendermos para o exterior do saco. Sim, exatamente do mesmo tamanho. Portanto, estes têm 20 por 25, aquele tem 15 por 18, cada um pode fazer... Sim, diga. Primeira pode questão. fazer uma pergunta, sim. Menino Ricardo, coloca a questão. Encontramos tecidos mais ou menos deste tamanho ou não? Ou temos que adquirir um... Não, existem os feito-cortas, que são aquele tamanho que eu já falei há muito tempo, a primeira vez que vim cá, Sim. que são os, portanto, um quarto de metro, que é um metro dividido em 4. E é suficiente, não é? É mais que suficiente, sim. Até porque quem não quiser comprar em grandes quantidades pode variar e comprar vários tecidos só por uma porção de... por exemplo, eu vendo de tecidos de 50 por 50 a 1,80€. Portanto, fica muito baratinho fazer uma opção destas. Ok. Pronto, e são tecidos 100% algodão. Pronto, Muito bem. que para o caso não tem interferência, mas são de algodão. Pronto, então, começamos por cozer os dois tecidos frente com frente, tanto os que vão ficar para o exterior como vão ficar para o interior, só a base dos tecidos. Mas entretanto, Cláudia, já colocaste aqui um coração. Ah, sim, claro. Ainda bem. Falas disso. Pronto. Ainda bem que colocaste aí um coração. Ainda bem. Não, porque já cozi, porque isto é uma coisa básica e, portanto, nós podemos recortar, se for exatamente para o Dia dos Namorados, podemos recortar um coração, Por exemplo. como este que está aqui. Mas sim, senão temos aqui também um tecido já todo ele... Sim, aos corações. Aos corações. Exatamente. Mas ainda assim não deixa de ter o seu próprio coração. Exatamente. Ainda Pronto. que negro. Realmente. Mas o preto combina bem com o vermelho, não foi por nada de especial. Não, claro que não. Então... Pronto, então, era para contar com a fitinha. Então, podemos recortar um pedaço de feltro ou de tecido, sendo que se for tecido, o tecido deve ser entretelado, se for de feltro, o É mais feltro fácil, não é? não esfia, portanto é mais fácil, é só Ok. cozer a toda a volta. E já Muito o fiz bem. em casa. Certo. Pronto. Agora E depois, sim, então, frente com frente. Exatamente, frente com frente. No E vamos... tecido que vai ficar no exterior. Sim, e vamos cozer só a parte de baixo. Podem alfinetar sempre, atenção, alfinetar sempre perpendicular à nossa linha de costura. Podem deixar, eu até vou pôr os alfinetes de cabeça que são se calhar mais perceptíveis lá para casa, que são os de flor, que tanto uns e outros dão para cozer à máquina. E são os alfinetes mágicos que passam pela máquina. Exatamente. E não uns há e problema outros. nenhum, não Sim, é? e vamos cozer dos exteriores e dos interiores. Neste caso ele é igual, os tecidos lisos exato. normalmente não têm frente nem verso, Ok. porque a trama é igual, portanto não precisam de se preocupar. Podem São alfinetar. tramados. São tramados. E portanto vamos cozer só essa parte, separadamente, frente com frente de Sim. um e frente com frente do outro. Não precisam de rematar nesta fase, porque nós ainda vamos cruzar as costuras uma com a outra e portanto nessa altura nós já automaticamente estamos a rematar os tecidos, não precisamos de nos preocupar. Ok, já tinha deixado de cair isto. Peço São os cordõezinhos, São. faz mal. É E vamos cozer... a parte final. Exatamente, é a parte final. E vamos cozer dos exteriores também. E eles cozem separadamente e depois... isto de cozer em pé. Mas quer cozer sentada? Não, prefiro cozer, não, estou bem assim. Por acaso as pessoas perguntam muitas vezes como é que a Cláudia consegue cozer em pé? Quer dizer, não fica aqui uma hora, se fosse uma hora se calhar não me ia agradar. Ficava com cãibras. Mas isto tão pouquinho. Pronto, e então já temos esta parte cozida, Ok. as duas forro partes de também. baixo, o forro também, e agora vamos uni-los aos dois.
frente com frente, ou seja, agora já faz sentido o frente com frente, porque já temos aqui uma costura, portanto, sim. a frente é esta e a traseira será sempre esta. A traseira será onde está a costura, não é? É onde está a costura. Okay. As costuras nós cosemos sempre, como já sabemos, com as partes das costuras viradas para nós, com as partes do avesso, porque isto tudo fica tudo para dentro, depois nós quando viramos ao contrário, temos que virar ao contrário, o que fica bonito é a parte de fora. E então agora temos aqui um pormenor que é, nós vamos cozer os dois, agora já fixos, as partes de cima, ou seja, os topos do saco. Nós cozemos as partes de baixo de cada um deles individualmente, certo, e depois juntamos e vamos cozer as partes de cima. Ponto a ter aqui em conta que é alinhar mesmo pela costura, uma costura com outra costura. Tem que estar certo aí. Tem que estar certinho, porque senão depois vai-se notar a diferença ali quando estivermos a finalizar o saco. Podemos tomar a costura, uma para um lado, outra para o outro. Como não fui ao ferro abrir as costuras. Sim, mas a linha da costura tem que estar devidamente alinhada com do outro e por tecido. Isso é que eu quando insisto aqui no atenção à margem de costura, que é cozermos o tecido no limite do pé aqui do calcador, ou seja, é esta parte que faz algum sentido, porque se eu não tivesse costurado com a mesma costura de um lado e do outro, os tecidos estão bem cortados, portanto agora o que é que ia acontecer? Ia estar aqui uma parte mais curta do que a outra, ou mais comprida se eu não estivesse alinhado. Não tivesse comprido aqui com as margens de costura. Pronto, e vamos cozer só esta parte aqui e daqui aqui. Isso é tudo muito saudável. É porque é tudo cozido. Exatamente, não tem gorduras, não tem nada. Pronto, então, vamos cozer as duas partes. Uma com a outra. Perdoai o senhor. Ai. Não, continuamos sem necessitar de rematar. Ok. Cozemos de um lado e agora nem preciso cortar a linha e vou já cozer do outro. Olha, caiu aqui. Não tem mal. Um alfinete de cabeça, é assim que se chama? Não, são os alfinetes de costura e patchwork, que são assim que eles são conhecidos. São os alfinetes mais fininhos e mais compridos. Há uns que têm cabeça, que é a cabeça da flor, e outros que têm uma bolinha de cristal, mas são os dois, são de marcas diferentes, mas são os dois. Mas ambos são para costurar? São. Têm as mesmas dimensões. Pronto, cortamos as linhas. E se repararem, temos agora duas partes unidas frente com frente, já está. Certo. E agora o que é que precisamos fazer? Não sei. Aqui o alfinete. Vamos abri-las e, sendo que a regra de costura é sempre cozer frente com frente, é sempre igual. Portanto, eu agora abro e vou ter os dois tecidos exteriores frente com frente e os outros dois frente com frente. Assim. Pronto, e já estou, só estive a unir as partes de fundo, individualmente, depois uni-as juntas e agora é que vamos cozer a toda a volta. Sendo que agora está aqui o tal truque, e aqui, mais uma vez, continua a ser importante que a costura, porque, volto a repetir, se eu não cumprisse a margem de costura, isto não ia bater certo, ia provavelmente ficar assim ou assim. Okay. Por isso é que é importante. E agora, a margem de costura é pelo calcador, ou seja, pelo calcador, sim. Eu posso explicar só para exemplificar lá para casa, sim. Que é uma pergunta que é muito comum, mesmo lá nas aulas, ou seja, o tecido deve estar alinhado aqui, portanto, nós cozemos sempre assim, a linha reta, não é? O tecido vai para lá e, portanto, eu tenho sempre que fazer cumprir esta medição do tecido a bater aqui no calcador. Certo. Nunca muito para lá, nem nunca muito para cá. Pronto, ali. É assim, ok. Pronto. Certo. E agora? Perceberam com certeza, agora lá em casa, no pormenor. E agora, o que é importante? É que vamos deixar esta abertura, vamos fazer aqui esta abertura por onde vai passar este cordão, que é uma parte que não pode ser cozida para depois o cordão entrar lá dentro. Pronto, e como é que isso se faz? Então agora, muita atenção. Exatamente. Pegamos na régua ou numa fita métrica, como quiserem, e vamos, a partir desta linha que nós já cozemos aqui em cima, que passa a ser a nossa linha de referência, vamos fazer uma marcação de 2 centímetros. O que é que isto é? Isto é a distância que eu vou ter do início do saco até ao local onde tenho aqui o cordão, dali, ali. Então vou fazer uma marcação de 2 centímetros, que pode ser de 3, que pode ser de 4, é o que eu quiser. Sendo que quanto mais para baixo eu tiver a minha linha, mais pequeno vai ficar o meu saco e vai sobrar aqui em cima. Pronto, este feitio fica engraçado, mas também se for muito exagerado, pronto. E eu costumo marcar 2 centímetros, mas as pessoas podem fazer a medição que entenderem. E depois vamos marcar outros 2, com a régua, só fazer um tracinho, que é para sabermos que este espaço daqui a aqui eu não posso cozer.
Este espaço daqui a aqui eu não vou cozer, que é onde depois vai passar a linha. E atenção, Aquele cordão. a marcação é feita no tecido que fica No tecido que fica no exterior, exatamente, não no interior. forro. Porque se repararem a corda ou a fita, ou seja o que for, passa no tecido só exterior pelo tecido, não é? e não no interior, exatamente. Não passa pelo forro. Não, pelo forro nós não precisamos Ok. que ele passe. Então, a partir Da linha da costura. da linha da costura, não é do início do tecido. Não, porque há aquilo aqui a agora tal já é margem. margem, Há aqui a tal exatamente. margem. Portanto, da linha de costura, marcar 2 centímetros, se for caso disso, e depois outros 2. Outros 2. Se usarem uma cordinha mais grossa, porque podem fazer, por exemplo, um saco de pão maior e quererem uma cordinha mais resistente, então aí terão que deixar ficar um espaço maior, Claro. porque é preciso que a corda passe. Acorda, Ricardo. E aliás, quanto maior for o saco, provavelmente também maior será aqui a margem, não é? Num saco grande não fica tão bem apenas 2 centímetros. Não, se for exatamente, grande, tem não que é? ser proporcional Claro. sempre. Quer dizer, fica giro, se o saco for maior também sobrar mais em claro. cima. Ok. Pronto, e agora o que é que vamos fazer? Vamos cozer, ou seja, as outras únicas partes que faltam cozer, que é daqui a aqui e daqui a aqui, porque as outras já estão cozidas. Certo. Sendo que as pessoas já sabem que têm que deixar ficar sempre uma abertura para virar ao contrário. E também já falamos várias vezes que a abertura deve ser deixada no forro e não no tecido exterior, ou seja, Certo. a abertura para virar ao contrário. Pronto. ok. A linha na mesma E por as pessoas ali. também já sabem que provavelmente não vão aprender tudo no programa de hoje. Sim. Olha, o Mozart é que tinha muito esse hábito. De quê? Fazia sempre uma abertura É. para a flauta. Não era só o Mozart? Era para a flauta. Diz? Não era só o Mozart Não. que fazia a abertura? Não, para a flauta não. Pronto, e agora o que é que vamos fazer? Se estes 2 centímetros não vão ser cozidos, eu tenho que começar numa ponta, terminar na outra e começar aqui nos outros 2 centímetros e para Certo. baixo. E estes aqui não cozo, e estes aqui não cozo, e aqui vou fazer a mesma coisa. Sim, E sendo que vai até aqui, porque vai isto já até está baixo, cozido, não é? e aqui deixo uma abertura para virar ao E uma contrário. abertura para virar. Nesta abertura aqui dos 2 centímetros convém rematarmos porque vai fazer ali alguma pressão ao passar a cordinha ou a fita Sim, e portanto claro. aquilo tem que ficar bem seguro que é para depois não se desfazer. Ok. Então vamos cozer e concluir este Esta parte. pedaço de Como- saco para depois colocar As bombons libras. ou caramelos Ou libras de ouro? no interior ou Ou libras de ouro, ouro, exatamente. Ou outra coisa qualquer. dependendo do poder económico de cada um. Não se esqueçam agora, como eu já disse há bocado, de rematar na. Se tivesse cá o futre, nos rematava 2 isto tudo centímetros. desde o princípio. Já rematar em todo lado. É rematar, aqui tem que ser, porque senão depois desfaz tudo. Ou seja, eu já cozi a partir dali, agora vou cozer a partir daqui. Mas também a rematar aí. Sim, sempre. Ok. Outra coisa que as pessoas também costumam me perguntar. Na abertura que deixamos para depois virar ao contrário, necessitamos de rematar. Também, porque vamos fazer muita força para virar e Ok. convém que fique perfeito. Está bem. As pessoas costumam me perguntar qual é a melhor posição para colocar os tecidos quando se está a cozer à máquina. Obviamente que a melhor posição é sempre que não estorve muito para este lado, portanto nós temos sempre que cozer com os tecidos todos para este lado. Sim, claro. Aqui são coisas pequenas, Até porque mas assim é mais fácil perceber a margem, não é? também. Mas ao- Mas sim, mas se ao contrário, o tecido todo para aqui... depois tinha também- que ser por este lado sim, aqui. tinha que ser por esse, mas ficava aqui o tecido todo. Não, eu não dá jeito nenhum, porque as pessoas, quando são coisas pequenas, nós podemos nos confundir, porque isto também cabia aqui. Sim, tá mas bem. imaginem que estamos a fazer uma manta, que estamos a fazer uma toalha, uma colcha, quer dizer, é muito complicado termos aqui uma colcha inteira, não é? Deste Sim. lado. Há alturas em que é Parece, não preciso. sei. Sim, é, um bocadinho. Pronto, deixamos a abertura aqui no forro, eu estou a deixar a abertura no forro, rematei, recomeço daqui. E remato. As aberturas podem ser deixadas nas laterais ou no fundo de tudo, nunca perto de um canto, nunca perto de um E agora vamos cantinho. até ao risco, E agora os vamos tais até ao 2 risco. centímetros. Exatamente, e rematamos. Rematamos e parou. E agora recomeço na outra parte dos 2 centímetros, que isto tem que ficar tudo cozido até lá em baixo, não é? Rematar. Volto a rematar. O rematar é andar para trás, é o retrocesso, até aquele retrocesso que todas as máquinas têm, em sítios diferentes, mas todas as máquinas têm a É um tecla de andar botão para trás. próprio? É um botão próprio que a máquina tem, que tem uma seitinha mesmo de marcha atrás, de retrocesso, e Quando a máquina começar a fazer pip, 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 está aí de marcha atrás, não é? esta por acaso Pode faz, dizer mas é se pressionarmos. Já está. E é preciso não Já bater. foste. Exatamente. Ok. Pronto. E vamos ficar assim. E vamos ficar assim, pronto. Ok. Com tudo feitinho e agora só falta depois finalizar. Não se esqueçam de adquirir, então, esta parte já aprenderam a fazer, só têm que adquirir o tecido. E o que é que necessitamos mais já agora para concluirmos este saco de cordinha, para a semana? sim, de um bocadinho de corda ou de Sim. um bocadinho de fita. Sim. O tamanho vai ter que ser Adequado. ao tamanho do saco, portanto, neste caso, este saco tem 20, como eu disse há pouco, de largura, 20 por 25, então estes 20... 20 por 25, não é? Sim, estes 20
que nós temos que multiplicar por 2, não é? Porque ele vai dar a volta ao saco todo, Sim. portanto 40, mais uma margenzinha que podemos querer Sim, ficar para senão fora. depois, De preferência, a técnica é que, ou seja, ao abrir, que ele fique completamente esticado. Pronto, é esse o objetivo. Pronto, não é que não sobra muito. Senão depois, quando Sim, ele mas está depois também fechado... podemos cortar 50 centímetros de... É só para não desperdiçar que somos muito poupadinhos. Sim, Mas sim. para 20, Se 20 e 20, quiserem- 40 são 50 centímetros. Exatamente. Vá, de Se cordão ou quiserem tecido. este sistema, mas este sistema é diferente. precisa do dobro, ou seja, este sistema é o sistema de saco do pão, que fecha, em vez de puxar, fecha dos dois lados, puxa assim. Pronto, e aí precisamos do dobro da fita. Claro. Portanto, Escusava de ter trazido tantos chocolates para a equipa do Grandes Manhãs, mas enfim. Pronto, trago para a semana. Fica a intenção. Não, estou aqui dentro, então. As pessoas é que não conseguem ver, mas estão. Exatamente. São fofinhos. Veio no calor, não Foi, veio meio a derreter. Enfim, ora, iniciamos então a fórmula de executar um saquinho para colocar bombons, por exemplo, para o Dia dos Namorados, o que muito bem entender. Iniciamos hoje então o trabalho, o processo. Vamos continuar para a próxima terça-feira neste espaço em colaboração com a Riera Alta. Espero que tenha acompanhado bem todos os passos a dar, os passos iniciais, para depois chegar então ao resultado final. Resultado esse que fica em suspenso. E para a semana vamos concluir esta fórmula de também fazer em casa um saquinho para depois encher com aquilo que muito bem entender, para surpreender a sua cara metade. Portanto, aqui ficam os primeiros passos. Espero que tenha compreendido tudo. De qualquer forma, já sabe que a Cláudia está sempre à sua disposição para retirar alguma dúvida, e também no Facebook Riera Alta, na página Riera Alta, há sempre também novidades. Portanto, www.rieraalta.com. E há uma indicação no rieraalta.com para a ligação com o Facebook? Pronto. E para os vídeos também, e para o Grandes Manhãs também. Então não tem nada que enganar. www.rieraalta.com. Alguma dúvida, estejam perfeitamente à vontade, porque já sabem que a Cláudia está à vossa disposição e é um privilégio poder contar com a Cláudia. Muitíssimo obrigado, Cláudia. Aqui fica, muito obrigado. Aqui fica a sugestão para esta semana, a pensar no Dia dos Namorados que se aproxima a passos largos.